Olá, pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Que a graça do nosso Deus possa estar alcançando a sua vida, a vida de toda a sua família. Que o Espírito Santo dele venha falar com você através dessa meditação. Nós estamos estudando o livro de 2 Samuel. Nós estamos observando aí, dos versos 1 a 24 do capítulo 14, a estratégia montada por Joabe para mudar o coração de Davi e perdoar seu filho Absalão. Alguns historiadores entendem que essa estratégia montada por Joabe também teve um interesse político, para que ele pudesse ter mais confiança do rei. Mas eu não quis abranger este fato e também eu acho que não interessa para o nosso assunto que eu quero tratar com vocês. A princípio deu certo nessa estratégia. Davi manda trazê-lo, de volta para Jerusalém, mas não permitindo estar à sua presença. Até comentei que o perdão é necessário, mas não obriga a ter uma convivência plena. Mas vamos seguir agora a partir do verso 25 e notaremos que há uma mudança de assunto, onde o escritor vai falar inicialmente das particularidades de Absalão. Observe o texto 25 a 27. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isto se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava, seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Esta era a mulher formosa à vista. O consenso entre os historiadores é que as características físicas eram observadas pelo povo, e isto o colocava em evidência, caso tivessem que escolher um rei, por exemplo. Isto me faz lembrar de duas coisas. Primeiramente, quando o profeta comparece à casa de Jessé para ungir aquele que seria o rei escolhido por Deus, e foram apresentados aqueles filhos que tinham a melhor aparência. E a outra é quando o povo resolve escolher um rei e elege Saul, justamente por sua apresentação pessoal. Inclusive, citava sua estatura, que era superior aos demais do povo. Vocês podem pensar, naquela época era desse jeito, agora não. Aí é que nos enganamos, Muita gente hoje ainda observa esses detalhes. Lembro, em uma determinada eleição e para presidente, quando ouvi uma pessoa afirmando que iria votar em determinada pessoa porque era mais bonito do que o seu rival. Então, não precisamos nos enganar, afirmando que atualmente isto não existe. Se voltarmos a ler os textos que comentamos sobre a escolha de Davi e de Saul, vamos notar que a escolha humana preza muito pela aparência, completamente diferente da escolha de Deus, que vê o coração. No caso dos filhos de Jessé, Deus escolheu Davi, que entendemos que era até rejeitado pelos seus irmãos. E no caso de Saul, Deus o rejeitou completamente, pois viu quanto seu coração era enganoso. E podemos ver uma semelhança entre Saul e Absalão. Ambos eram elogiados pelas pessoas por causa da sua aparência física, mas tinham características que não agradavam a Deus. No caso de Absalão, observo que não tinha um coração perdoador e sua aparência exterior não correspondia ao seu caráter. Sua vida revela ambição, orgulho e falta do verdadeiro arrependimento. O texto segue falando do cabelo de Absalão, que quando era cortado uma vez por ano, pesava cerca de 200 ciclos. Baseado no ciclo hebraico, que seria equivalente a aproximadamente a 11, gramas o ciclo, no sistema de pesagem atual, o peso do cabelo cortado de Absalão é equivalente hoje a 2,28 kg. Uma bela cabeleira, não é mesmo? E apesar dos transtornos ocorridos em uma vida, ele não deixou de constituir uma família, Mesmo estando no exílio, constituiu a família, como afirma o verso 27. Após 2 anos, morando em Jerusalém, mas
sem ter a oportunidade de ver ou estar perto de seu pai, creio que deve ter pensado que já era tempo, de voltar a encontrar com seu pai, e resolve enviar uma mensagem a Joabe para que fosse à sua casa na tentativa de que ele novamente servisse de mediador junto ao rei para este encontro. Os comentaristas desse texto entendem que, na verdade, Absalão se sentiu frustrado por não ter sido aceito, de imediato seu relacionamento com o rei, deixando-o à parte na casa real, não participando assim daquelas comodidades da casa real e dos prazeres que ali se adquiria. Joabe, no entanto, por 2 vezes não atende o seu chamado. Em vez de entender que essa não ida lá de Joabe ao seu encontro poderia ser uma resposta já negativa do rei a respeito do seu encontro, Absalão decide atear fogo em parte da plantação de Joabe. Os versos 31 e 32 nos diz: Então Joabe se levantou e foi para a casa de Absalão e lhe disse: Por que meteram fogo os teus servos no pedaço de campo que era meu? Respondeu Absalão a Joabe: Mandei chamar-te, dizendo: Vem cá, para que te me envie ao rei. E disse-lhe: Para que vim de Jesus? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, quero ver face a face o rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Ele, de forma criminosa, ele destrói o sustento de Joabe, que foi um dos que lhe ajudou a retornar para Jerusalém. Deveria ter criado coragem, e procurado presencialmente o rei, procurado o rei lá pessoalmente. MacArthur, comentando este fato, ele afirma que este foi um ato de agressão de Absalão para forçar Joabe a intervir junto a Davi, seu pai. Tal crime era grave, pois destruía o sustento do dono da plantação e dos trabalhadores. Ele revela que o coração de Absalão não era arrependido e submisso, mas manipulador. Ele queria que um ultimato fosse entregue a Davi: aceite-me ou mate-me, ou fica comigo ou não. Isto demonstra que comentamos anteriormente, a respeito do seu caráter. O tempo no exílio, 2 anos fora da presença do rei, de nada valeram para mudar a sua personalidade, demonstrando arrependimento pelas suas ações, corroborando ainda mais com o coração, que permanecia endurecido e buscando apenas as coisas de seu próprio interesse. O verso 33 narra que Joabe conversa novamente com o rei e ele decide recebê-lo. E estando ele na presença do rei, ele se ajoelha, em sinal de submissão, com o rosto em terra. E o capítulo termina dizendo que o rei o beijou, selando assim o seu perdão. Podemos tirar aqui algumas coisas para o nosso entendimento, através desta mensagem. Primeiramente, que a aparência ela não substitui o caráter de ninguém. E nossa limitação, ela permite apenas ver a aparência. Por isso, não devemos avaliar as pessoas apenas pela aparência, posição, capacidade ou popularidade. O que realmente importa diante de Deus é o coração. E isso, apesar de não podermos ver, como Deus o vê, devemos observar as atitudes antes de tomar uma decisão a respeito de certas pessoas. Estar perto, também, não significa estar reconciliado. É possível a gente estar dentro da igreja, dentro de casa ou próximo das pessoas e mesmo assim carregar distância e mágoa e ressentimento no coração. Relacionamentos quebrados, eles precisam ser tratados com diálogo, verdade, perdão e arrependimento. A verdadeira reconciliação, ela não acontece apenas quando as pessoas voltam a estar próximas. Ela precisa alcançar o coração. Que Deus nos ajude a tratar o nosso coração para termos um relacionamento que realmente agrade a Deus e nos faça conduzir à sua presença. Amém? Desejo a você um bom final de semana e também uma semana que está se iniciando aí, agraciada pelo nosso Deus com a sua presença. Vamos tomar o nosso cafezinho e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.